mesmo, meu Pai, mas que venha do teu trono para a nossa igreja, para a nossa casa de oração, em nome de Jesus, que é esse lugar. Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos e desde já nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos à meditação da palavra do Senhor. Amém. Nós vamos meditar a partir do livro de Números, a partir do livro de Números, capítulo 30. Números 30. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Toda honra e glória seja dada a Ele. Em nome de Jesus. O que nós vamos falar hoje, vamos ler o ensinamento que Deus deu para o seu povo Israel, quando estava no deserto. Ele determinou, ensinou, deu algumas ordens para que o povo fosse por ele abençoado. E ele ensinou a respeito dos votos. E teve um momento em qual Jesus, nosso Senhor, estava na terra, e ele disse uma coisa que está ligada ao voto. Ele nos ensinou a seguinte maneira. O que ele nos ensinou? Tem casta de demônios, né, que só sai por meio do quê? Do jejum e oração. O que é o jejum? O jejum é um voto que a pessoa faz com Deus, né? E ela se guarda de alguns alimentos, pode ser um jejum em alimentos, pode ser jejum de alguma outra coisa também, porque o jejum é você se guardar de alguma coisa. Então, Jesus ensinou que tem casta de demônios que só sai meio do jejum e da oração, quer dizer, um propósito de jejum e um propósito de oração, ou um voto de jejum e um voto de oração. Então, daí nós já podemos perceber a importância de um voto com Deus. Porque desde o momento, o voto é tudo aquilo que eu falo para Deus. Tudo aquilo que eu falo para Deus em oração, eu estou fazendo um voto. Por exemplo, um exemplo. A minha vida eu entrego a Deus. Senhor, eu me entrego para Cristo. Eu creio que eu estou votando. Eu estou falando com Deus que eu creio. Isso é um voto. Então, Deus, ele acredita que eu creio. Isso é um voto. Eu falo, Senhor, a minha vida a partir de hoje, eu entrego a Cristo. Eu aceito a Cristo como meu único Salvador e meu Senhor. Isso é um voto. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É um voto. Tudo que eu me dirijo a Deus, prometendo para Deus, ou afirmando com Deus, ou com juramento, falo, Senhor, eu vou fazer isso, eu prometo fazer isso. Então, tudo isso é um voto, né? E é importante o voto. O voto é a coisa mais importante, porque no voto que nós fazemos com Deus, é que Deus prova a nossa fidelidade. É onde a nossa fidelidade é provada, e Deus se agrada dos fiéis. E como que eu vou ser fiel a Deus? Eu vou ser fiel a Deus naquilo que eu prometi para Ele. Eu prometi a minha esposa ser fiel até que a morte os separe. Eu fiz um voto com ela, fiz um voto com Deus com ela. Então eu tenho que ser fiel até que a morte nos separe, eu tenho que ser fiel a ela. Porque é um voto, foi um voto feito. Amém? Então, o voto diante de Deus é muito importante. Por isso que Jesus ele disse, tem castas de demônios, ou tem problemas que só se resolvem por meio da oração e do jejum, por meio de um voto que a pessoa faz e ela é fiel. E aí Deus honra ela. Porque ela fez o voto do jejum, por exemplo. Senhor, eu vou ficar com jejum de 5 horas. E ela fez aquele propósito, fez aquele voto, ela cumpriu o voto. Deus honra ela. Porque ela está perseverando no voto e tanto de oração como de jejum. Ela fez um voto e ela permanece sendo fiel naquele voto. Deus honra ela. A força no voto. A gente vê outro caso sobre isso de Ana. Ana, ela por muito tempo tinha um problema. Por muito tempo, Ana tinha uma aflição, uma dor, um problema que ela não conseguia resolver de jeito nenhum.
Mas um dia que ela chegou diante de Deus, e ela movida por Deus, que é Deus que também nos leva a fazer o voto justamente para que Ele possa nos honrar, Deus tocou nela e ela votou, fez um voto diante de Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva, e hoje, e me der um homem, um filho varão, eu vou apresentar ele para o Senhor. Quer dizer, depois que ela fez aquele voto, e Deus já sabendo que ela seria fiel, Deus honrou ela. E ela foi abençoada, cumpriu o voto dela. Então o voto é muito importante diante de Deus. Às vezes, em algum momento da nossa vida, é necessário nós fazermos um voto com Deus. Seja de jejum, de oração, ou seja de qualquer outra coisa. Mas é importante, mais ainda do que fazer o voto, é ser fiel no voto. Mais importante ainda do que votar, é ser fiel. Porque Deus fala: ó, é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Porque Deus vai requerer de cada um de nós o cumprimento do voto que fazemos. E quando nós deixamos de cumprir o nosso voto, ser fiel a Deus no voto, nós estamos em pecado. O pecado, quando nós deixamos de honrar Deus naquele voto que nós fazemos, enquanto nós não cumprirmos aquele voto, nós vamos estar em pecado. Então, por exemplo, eu fiz um voto de fazer um culto de ação de graça. Ó Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou lhe fazer um culto de ação de graça. Quando Deus te honrar, você tem que cumprir aquele voto. Seja isso, seja qualquer outra coisa. Um voto, nós não podemos deixar de cumprir. Ainda que isso lhe custe alguma coisa. Você vai ter que fazer algum sacrifício, vai se sentir um pouquinho, mas nós temos que cumprir o nosso voto. Amém? E é isso que nós vamos aprender aqui. Mas só que tem votos que agradam a Deus e votos que não agradam a Deus. Nós vamos aprender um pouco sobre isso aqui, nesse Números 30. Diz assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Então, observe que Moisés, pode se sentar em nome de Jesus, observe que Moisés, ele dirigiu a sua palavra, que Deus falou com ele, Deus falou com Moisés e falou: dirija aos cabeças das tribos de Israel. Vai aos cabeças, aqueles que estão na responsabilidade de liderar. Olha a importância, presta atenção. Deus falou com Moisés: vai aqueles que estão na responsabilidade de liderar. O que eu vou falar para você sobre os votos, chama os cabeças das tribos de Israel e fala com eles. E eles vão levar adiante o ensinamento. Aí ele falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Aí ele falou: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, quer dizer, um voto,